E o caso Marielle Franco deu o que falar nesse mês de abril, tanto no Supremo como na Câmara dos Deputados. Eu explico. Lá no Supremo, os ministros retomaram nos dias 23 e 24 de abril o julgamento de um caso envolvendo as investigações do caso Marielle, em que o juiz lá do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou que a plataforma Google fornecesse o número, a identificação de usuários que tivessem lançado no site de busca expressões contendo o nome da ex-vereadora Marielle Franco 4 dias antes da sua morte, para que pudessem ser localizados possíveis suspeitos da morte dela e do motorista em março de 2018. A plataforma Google se recusa a cumprir essa decisão por entender que ela é absolutamente inconstitucional, viola a inviolabilidade prevista na Constituição do direito à privacidade, à intimidade e dos dados telemáticos. E recorreu dessa decisão, que foi confirmada pelo STJ, mandando que o Google fornecesse sim essas informações, e a discussão está lá no Supremo. O caso ainda não terminou, houve um pedido de vista e a gente traz essas informações quando os ministros do Supremo decidirem, porque essa decisão sobre os limites da ordem judicial para a restrição de direitos fundamentais em busca de suspeitos do cometimento de crimes, ela vai servir para tantos outros processos em que se discute a mesma coisa. E eu me recordo de ter feito um vídeo aqui alertando a todos: cuidado com o que você pesquisa na internet. Você pode amanhã ser suspeito do cometimento de um crime. Muito bem. E são, como eu disse, 4 motivos que eu trago para vocês nas atualizações do caso Marielle Franco. Esse é o primeiro, que não foi concluído no Supremo. E lá na Câmara dos Deputados? Lá na Câmara dos Deputados, o deputado federal Chiquinho Brazão, ele foi denunciado pelo Procurador-Geral da República como sendo um dos mandantes da morte, da execução e da morte de Marielle Franco. E respondia a esse processo preso desde março de 2024, lá na Penitenciária Federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E em razão dessa prisão, ele não podia comparecer às sessões ordinárias dos trabalhos na Câmara dos Deputados. E por conta disso, nesse mês de abril, os deputados federais cassaram o mandato de Chiquinho Brazão, tornando ele, portanto, o quê? Ex-parlamentar. Não é mais deputado federal. Apesar do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados ter recomendado a cassação do mandato de Chiquinho Brazão em razão do envolvimento com esse caso Marielle, de ter sido mandante, de estar envolvido com organização criminosa de milicianos, com grilagem de terras no estado do Rio de Janeiro, e que argumenta-se um dos motivos para o crime de Marielle Franco seria justamente uma desavença política entre o deputado federal e a vereadora envolvendo esses milicianos e essa grilagem de terras. Veja, a Câmara dos Deputados cassou o mandato dele em razão da ausência por força da prisão. Então, não é mais deputado federal por força dessa decisão agora de abril. O terceiro ponto que eu quero chamar a atenção é que Chiquinho Brazão, ele já não está mais preso lá na Penitenciária Federal. Por quê? Houve um pedido ao relator ministro Alexandre de Moraes para que ele cumprisse pena, não porque ele ainda não foi condenado, mas que ele respondesse ao processo penal em prisão domiciliar humanitária. Isso significa dizer que foram juntados relatórios médicos para comprovar que o ex-parlamentar está acometido por uma doença grave e que não pode ser tratado lá na penitenciária. E por esse motivo, o ministro Alexandre de Moraes permitiu que ele respondesse ao processo em prisão domiciliar humanitária, mas com uma série de restrições. Por exemplo, vai ter que usar tornozeleira eletrônica, não pode acessar as redes sociais, nem dele nem de terceiros, não pode receber visitas que não sejam dos seus filhos, netos, irmãos, advogado constituído no processo. Qualquer outra visita tem que ter autorização do Supremo. E que se quaisquer uma dessas medidas forem descumpridas, ele volta para a prisão. E o quarto ponto que eu quero chamar a atenção, por isso eu disse que o caso Marielle foi bastante movimentado no mês de abril, pegando carona nessa prisão domiciliar, outros 2 réus pediram ao ministro Alexandre de Moraes a revogação da prisão preventiva também,
por conta de há mais de um ano estarem presos e que a liberdade deles não colocariam em risco a ordem pública e nem os trabalhos do Poder Judiciário. Mas o ministro Alexandre de Moraes negou o pedido, inclusive um dos réus que fez o pedido foi Domingos Inácio Brazão, irmão do ex-parlamentar, também acusado de ser o mandante da execução de Marielle Franco e do motorista dela não. Eles mandaram matar a vereadora, mas o motorista acabou sendo morto também em decorrência desse homicídio. Veja, foi negada a prisão, a revogação da prisão preventiva desses dois e, portanto, eles continuam presos em razão da manutenção da ordem pública, porque se soltos, disse o ministro Alexandre de Moraes, eles teriam um poder econômico bastante, vamos dizer assim, considerável para poder, de uma certa forma, prejudicar os trabalhos da polícia e que isso poderia prejudicar o andamento da instrução penal. Portanto, ficam presos. Então, vejam, 4 movimentações no mês de abril envolvendo esse caso Marielle Franco. A discussão no Supremo sobre os limites da decisão em busca de possíveis suspeitos não identificados, mas possivelmente identificáveis, em razão da busca, histórico de busca da plataforma Google. O fato de Chiquinho Brazão já não ser mais deputado federal em razão da cassação de seu mandato pelo não comparecimento às sessões ordinárias na Câmara dos Deputados. Ele não está mais na prisão federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e sim em prisão domiciliar humanitária, devendo cumprir medidas cautelares diferentes da prisão, que se forem descumpridas quaisquer um daqueles requisitos, ele volta para a penitenciária, e a negativa do pedido de revogação da prisão preventiva feita pelo ministro Alexandre de Moraes, inclusive ao irmão de Chiquinho Brazão, Domingos Inácio Brazão. Essas são as novidades desse caso. Mais novidades do Poder Judiciário a gente traz aqui. Fique com a gente e mantenha-se sempre atualizado.